Em 1973, o então diretor da comunicação intra-átria ordenou a destruição de quase todos os arquivos de um programa secreto. A justificativa foi simples: excesso de documentação sensível. O nome do projeto era MK Ultra. Mesmo após a ordem, alguns documentos escaparam. Eles não explicam tudo, mas provam o suficiente para deixar claro que o governo testou técnicas de controle mental em cidadãos reais, sem consentimento. No início da Guerra Fria, os Estados Unidos acreditavam estar em desvantagem. Relatórios indicavam que prisioneiros americanos estavam sendo reprogramados por inimigos. Em resposta, a comunicação intra-átria autorizou um projeto secreto para estudar controle mental. O objetivo era simples de escrever menos, mas impossível de controlar: quebrar a mente humana, apagar resistências e reconstruir comportamentos. Esse projeto recebeu um nome técnico, frio e discreto: MK Ultra. Os primeiros testes do MK Ultra não aconteceram em laboratórios militares. Eles ocorreram em universidades, hospitais e clínicas comuns. Pessoas acreditavam participar de estudos inofensivos. Outras nem sequer sabiam que estavam sendo testadas. Drogas psicoativas foram administradas sem aviso. O objetivo era observar até onde a mente humana resistia, antes de se quebrar completamente. A droga mais utilizada nos testes do MK Ultra foi o LSD. Na época, seus efeitos eram pouco compreendidos. Doses extremas eram aplicadas sem aviso prévio. Algumas vítimas receberam a substância por dias seguidos, outras em apenas uma dose. A comunicação intra-átria queria saber se era possível induzir confusão, obediência ou colapso mental. Os resultados não eram registrados como sofrimento, mas como respostas observáveis. Alguns testes não envolviam drogas, envolviam silêncio. Indivíduos eram colocados em salas isoladas, sem luz, sem som, sem referência de tempo. Horas se tornavam dias. Dias se tornavam colapsos mentais. Em outros casos, hipnose era usada para implantar comandos e observar se eles seriam obedecidos depois. A mente humana, privada de estímulos, começava a se quebrar sozinha. Os testes do MK Ultra não ficaram restritos a laboratórios secretos. Eles se espalharam por hospitais psiquiátricos, prisões e instituições públicas. Pacientes vulneráveis, detentos e pessoas marginalizadas eram alvos fáceis. Muitos nunca souberam que estavam participando de um experimento. Algumas instituições receberam financiamento indireto, outras apenas ordens. O sistema funcionava porque ninguém fazia perguntas. Com o tempo, começaram a surgir relatos. Pessoas que saíram dos testes com depressão profunda, paranoia e surtos permanentes. Algumas perderam a memória, outras, a própria identidade. Quando buscaram ajuda, foram desacreditadas. Seus depoimentos eram tratados como delírios. Não havia registros oficiais que confirmassem suas histórias, porque os registros nunca deveriam existir. Em 1953, um cientista do governo chamado Frank Olson morreu após cair da janela de um hotel. A versão oficial dizia suicídio. Anos depois, sua família descobriu algo ocultado por décadas. Frank havia sido exposto ao LSD sem consentimento durante uma reunião ligada ao MK Ultra. Documentos confirmaram o experimento. O que nunca foi explicado foi a queda, acidente, surto, ou algo que jamais deveria vir à tona. Em 1973, o então diretor da comunicação intra-átria deu uma ordem direta. Quase todos os arquivos do MK Ultra deveriam ser destruídos imediatamente, sem revisão, sem inventário, sem explicações. Milhares de documentos foram queimados, rasgados ou descartados. A justificativa oficial foi proteção institucional. Na prática, foi o maior apagamento deliberado de provas da história da agência. O que sobreviveu foi por acidente
Nem todos os arquivos do Eltra foram destruídos. Alguns sobreviveram por um motivo simples e absurdo. Eles estavam armazenados em locais errados, caixas esquecidas, pastas mal catalogadas. Anos depois, esses documentos reapareceram durante investigações internas. Eles não revelavam tudo, mas confirmavam o suficiente para provar que o programa existiu e que foi muito pior do que se imaginava. Em 1975, parte do que restava veio a público. O Senado dos Estados Unidos abriu audiências para investigar abusos da comunicação intra-átria. Diretores foram chamados, documentos parciais apresentados. Pela primeira vez, o governo admitiu oficialmente que cidadãos foram usados como cobaias. Mas quase todas as perguntas importantes ficaram sem resposta. Os responsáveis diretos nunca foram punidos. E muitos arquivos já não existiam mais. Após as audiências, o governo reconheceu a existência do incauto, admitiu o uso de drogas, admitiu testes sem consentimento, mas negou qualquer intenção de causar danos permanentes. Negou assassinatos, negou responsabilidade direta. Sem documentos completos, não havia como provar o contrário. A verdade oficial foi construída sobre o que restou e sobre tudo o que havia sido destruído. Para as vítimas, o encerramento do Mecauta não significou o fim do sofrimento. Muitos carregaram sequelas psicológicas pelo resto da vida, depressão crônica, ansiedade extrema, dificuldade de confiar em qualquer autoridade. Alguns nunca conseguiram trabalhar novamente. Outros passaram anos tentando provar que não estavam imaginando tudo. Quando o programa acabou no papel, seus efeitos continuaram vivos dentro das pessoas. Quando os primeiros processos surgiram, o governo reagiu rápido. Algumas vítimas receberam indenizações financeiras. Outras, acordos confidenciais, em troca, silêncio. Os valores pagos não cobriam tratamentos, anos perdidos ou danos irreversíveis. Mas os contratos eram claros, nenhuma declaração pública, nenhuma entrevista, nenhuma acusação direta. A verdade começou a ser enterrada não com fogo, mas com assinaturas. O MK Ultra foi oficialmente encerrado, mas suas ideias não desapareceram. Os experimentos influenciaram estudos posteriores sobre comportamento, trauma e obediência. Regras éticas mais rígidas surgiram como resposta direta aos abusos cometidos. Ainda assim, muitos especialistas admitem: sem os documentos destruídos, não é possível saber tudo o que foi aprendido, nem tudo que ainda pode estar sendo aplicado. O fim do programa não significou o fim das perguntas. As investigações sobre o Mecauta tiveram limites claros. Alguns nomes nunca foram chamados. Algumas instituições nunca foram questionadas. E certos métodos sequer apareceram nos relatórios finais. Sem documentos completos, investigadores não conseguiram mapear a extensão real do programa, quantas vítimas existiram, quantos testes falharam, quantos deram resultado. Essas perguntas nunca entraram nos registros oficiais. E talvez nunca entrem. Mesmo após décadas, nem tudo sobre o Mecauta foi revelado. Alguns arquivos seguem classificados até hoje. Outros foram liberados com cortes tão extensos que se tornaram inúteis. Nomes, locais e métodos continuam ocultos sob sigilo de segurança nacional. O argumento oficial é proteção do Estado. Mas a pergunta permanece: o que ainda precisa ser protegido? E de quem? Com tantos arquivos destruídos, algumas perguntas só podem ser respondidas por inferência. Pesquisadores independentes apontam padrões estranhos. Financiamentos que continuaram após o fim oficial, pesquisas com nomes diferentes, mas métodos semelhantes. Nada disso prova a continuidade direta do MK Ultra, mas sugere que o conhecimento obtido não foi simplesmente descartado.
Quando um governo aprende algo poderoso demais, ele raramente esquece. Quando o MK Ultra veio à tona, algo mudou. A confiança cega em instituições começou a ruir. Filmes, livros e séries passaram a retratar governos como manipuladores silenciosos. A ideia de controle mental deixou de parecer ficção. Ela passou a soar plausível. O medo não vinha apenas do que foi provado, mas do que poderia ter acontecido sem nunca ser revelado. O MK Ultra não terminou nos arquivos. Ele permaneceu no imaginário coletivo. O MK Ultra acabou no papel. Os documentos restantes foram arquivados. Os responsáveis seguiram suas vidas. Mas a história deixou uma marca permanente. Ela provou que limites éticos podem ser quebrados quando tudo é justificado como segurança nacional. E mostrou que a verdade nem sempre vem à tona, menos às vezes. Ela apenas vaza se isso aconteceu uma vez documentado. A pergunta, afinal, não é se poderia acontecer de novo, é como saberíamos. Se este arquivo chamou sua atenção, não deixe que ele seja esquecido. Inscreva-se no canal, deixe o like para apoiar o Arquivo Sombrio, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Alguns arquivos nunca deveriam ser abertos, mas agora você faz parte deles.